Olá, prosseguindo no estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na terceira parte deste livro, As Leis Morais, estamos estudando o capítulo 8º desta terceira parte, Lei do Progresso. E o tema deste vídeo é a continuação do tema iniciado no vídeo anterior, Povos Degenerados. Para este vídeo, uma pergunta que Allan Kardec formula aos espíritos, concluindo o estudo dos povos degenerados, e em seguida uma dissertação muito importante de Allan Kardec em 4 parágrafos, onde ele compara a evolução dos povos, a justiça divina e a reencarnação. Questão 789. O progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? Resposta: uma nação única? Não. Seria impossível, visto que a diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, como os indivíduos. Então viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver a expensas dele. Como é atualmente, né? Os povos causam danos aos seus vizinhos em algumas situações ainda hoje. Isso aqui foi escrito por Allan Kardec no ano de 1857, quando foi publicado o Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril daquele ano. De modo que ele falava isso no século XIX, mas hoje a questão da relação entre os povos permanece praticamente igual. É claro que houve progresso, muita coisa progrediu de lá para cá, mas ele diz assim: então viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver a expensas dele. Sob esses dois aspectos, causar dano e viver às expensas, houve de fato da época de Kardec até hoje um grande progresso. Isso não pode se negar, mas que ainda está presente em nossa sociedade, não há dúvida, não é? Então ainda nós temos para a humanidade terrestre a necessidade de muito progresso, principalmente progresso moral, porque ali ele destaca: para que os povos vivem em paz, caridade. Além da caridade individual, a caridade dos povos entre si, como sendo cada povo uma personalidade específica que caracteriza aquele povo. Então, Allan Kardec, a respeito do tema povos degenerados, esta questão que vimos neste vídeo e as questões do vídeo anterior, ele faz um comentário muito interessante em 4 parágrafos. Ele apresenta argumentos mostrando a justiça divina na questão da reencarnação, mostrando a ideia, não é, da unicidade das existências e também da pluralidade das existências.
tipo unicidade de existência. Só se vive uma vez aqui no corpo. Pluralidade de existência. Não, nós vivemos muitas vezes em diferentes corpos, através da reencarnação. E ele faz essa argumentação para dizer da justiça divina no progresso dos povos. Olha que interessante. A humanidade progride por meio dos indivíduos, que pouco a pouco se melhoram e instruem. Quando estes preponderam pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos em tempos surgem no seio dela homens de gênio, que lhe dão um impulso. Vêm depois, como instrumentos de Deus, os que têm autoridade, e em alguns anos fazem-na adiantar de muitos séculos. Isso tem se observado, não é? Quando há num determinado povo uma quantidade de reencarnações de espíritos bastante adiantados. Nós vemos na história que determinado povo, de repente, passa a ter uma quantidade muito grande de gênios, gênios da pintura, gênios da literatura, gênios da matemática, e assim por diante, basta ver a história. Então, a espiritualidade superior que coordena uma vida na Terra, sob o comando de Jesus, cuidam para que estes surtos de evolução promovam a ascensão de um povo, influenciando nos demais povos. Aí ele continua. O progresso dos povos também realça a justiça da reencarnação. Louváveis esforços empregam os homens de bem para conseguir que uma nação se adiante, moral e intelectualmente. Transformada, a nação será mais ditosa neste mundo e no outro. Concebe-se, mas durante a sua marcha lenta através dos séculos, milhares de indivíduos morrem todos os dias. Qual a sorte de todos os que sucumbem ao longo do trajeto? Privá-los-á a sua relativa inferioridade da felicidade reservada aos que chegam por último? Ou também relativa será a felicidade que lhes cabe? Aí ele responde as perguntas. Não é possível que a justiça divina haja consagrado semelhante injustiça. Com a pluralidade das existências, da reencarnação, é igual para todos o direito à felicidade, porque ninguém fica privado do progresso. Podendo os que viveram ao tempo da barbárie voltar na época da civilização e viver no seio do mesmo povo ou de outro, é claro que todos tiram proveito da marcha ascensional. É interessante a argumentação do Kardec, porque ele mostra uma lógica da justiça divina através da reencarnação. Se tem uma encarnação só, como isso pode ser possível? Na época da barbárie, a pessoa nasceu ali, e outras nasceram na época do progresso. Veja o que ele fala sobre isso. Outra dificuldade, no entanto, apresenta aqui o sistema da unicidade das existências. Não existe reencarnação, nasce só uma vez. Segundo esse sistema, a alma é criada no momento em que nasce o ser humano. Então, se um homem é mais adiantado do que outro, é que Deus criou para ele uma alma adiantada. Por que esse favor? Que merecimento tem esse homem que não viveu mais do que o outro, que talvez haja vivido menos,
para ser dotado de uma alma superior. Esta, porém, não é a dificuldade principal. Uma nação passa em 1000 anos da barbárie à civilização. Se os homens vivessem 1 milênio, conceber-se-ia que, nesse período milenar, tivessem tempo de progredir. Diariamente, porém, morrem criaturas em todas as idades, incessantemente se renovam na face do planeta, de tal sorte que todos os dias aparece uma multidão delas e outra desaparece. Ao cabo de 1000 anos, já não há naquela nação vestígio de seus antigos habitantes. Contudo, de bárbara que era, ela se tornou policiada. Que foi o que progrediu? Foram os indivíduos outrora bárbaros? Mas esses morreram há muito tempo. Teriam sido os recém-chegados? Mas se suas almas foram criadas no momento em que elas nasceram, essas almas não existiam na época da barbárie, e forçoso será então admitir-se que os esforços que se despendem para civilizar um povo têm o poder não de melhorar almas imperfeitas, porém de fazer que Deus crie almas mais perfeitas. Olha que lógica impressionante. É como se dizer que Deus não é perfeito, que ele progride também, o que é um absurdo. Olha como não é possível conciliar a ideia da unicidade das existências com a justiça divina. E então ele faz uma confrontação das duas ideias, a da pluralidade das existências, reencarnação, e da unicidade das existências. Ele faz uma análise, olha só. Comparemos esta teoria, a da unicidade das existências, comparemos esta teoria do progresso com a que os espíritos apresentaram, que é a doutrina espírita, né? As almas vindas no tempo da civilização tiveram sua infância, como todas as outras, mas já tinham vivido antes e vêm adiantadas por efeito do progresso realizado anteriormente. Vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e que se acha em relação com o estado em que atualmente se encontra. Então ele vai reencarnar novamente no seio daquele povo com o qual se identifica. De sorte que os cuidados dispensados à civilização de um povo não têm como consequência fazer que, de futuro, se criem almas mais perfeitas. Tem sim o de atrair as que já progrediram, quer tenham vivido no seio do povo que se figura ao tempo da sua barbárie, quer venham de outra parte. Aqui se nos depara igualmente a chave do progresso da humanidade inteira. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível, no tocante ao sentimento do bem, a Terra será ponto de reunião exclusivamente de bons espíritos, que viverão fraternalmente unidos. Os maus, sentindo-se aí repelidos e deslocados, irão procurar em mundos inferiores o meio que lhes convém, até que sejam dignos de volver ao nosso, então transformado. Da teoria vulgar, ainda resulta que os trabalhos de melhoria social só as gerações presentes e futuras aproveitam, sendo de resultados nulos para gerações passadas, que cometeram o erro
de vir muito cedo e que ficam sendo o que podem ser, sobrecarregadas com o peso de seus atos de barbárie. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos ulteriores aproveitam igualmente as gerações pretéritas, que voltam a viver em melhores condições e podem assim aperfeiçoar-se no foco da civilização. A lógica de Kardec, a simplicidade com que ele lida com estas confrontações das teorias que existem nas religiões, no mundo, na ciência e todas essas coisas, é extraordinária. A partir do princípio que existe Deus, que Deus é justo, Ele é todo sabedoria, todo bondade, todo poder. Esta é a condição inicial. Sem isso não tem como se levar em conta. Se a pessoa não acredita na existência de Deus, então não há como argumentar. Nós estamos partindo aqui do princípio da existência de Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Deus é soberanamente justo, soberanamente bom, soberanamente poderoso e criador de todas as coisas. A partir deste princípio, esta justiça tem que valer para toda a sua criação. Desde o átomo, progride, passa pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino humano, pelo reino dos anjos, e assim sucessivamente. Toda a criação de Deus, senão não seria Deus. Esta argumentação de Kardec a respeito da justiça divina, da bondade e misericórdia, é extraordinária. No próximo vídeo, nós prosseguiremos ainda no capítulo 8º, Lei do Progresso, da terceira parte do Livro dos Espíritos, As Leis Morais, com o tema Civilização. Então, até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.